a transferência, depois da outorga, é permitida a transferência. Tem dois tipos, desde que passados 5 anos do início de funcionamento da radiodifusora. Então, 5 anos após, é permitida a transferência legal. Tem dois tipos de transferência. A transferência direta, quando uma pessoa jurídica transfere para outra pessoa jurídica, ou a indireta, quando há mudança de controle societário da empresa, da pessoa jurídica que detém a outorga. Os dois casos, eles são apreciados pelo Congresso Nacional, depois da aprovação do Ministério, e os dois casos só podem ocorrer, repito, após 5 anos de funcionamento da estação. E aí, vamos à seguinte pergunta. O que acontece se alguém transferir irregularmente antes dos 5 anos? É crime de falsidade ideológica. Isso é algo que eu tenho explicado com alguma frequência, e porque algumas vezes nos foi perguntado o que é que o Ministério pode fazer. E aí, o que é que o Ministério pode fazer? Os senhores vejam um ato societário, um contrato social de instituição de uma empresa, por exemplo, ele é registrado no cartório da pessoa jurídica, cartório de registro da pessoa jurídica. Para o Ministério, é este contrato o contrato legal. Se os sócios daquela empresa não são de fato os sócios, ou se alguém faz um contrato de gaveta. O que é um contrato de gaveta? É um contrato oculto, somente as partes têm conhecimento. O Ministério, o Poder Público, não tem como ter conhecimento desse contrato sem um contrato oculto. Essas duas situações, de fato e não de direito, quanto o contrato de gaveta, são casos que se enquadram no crime de falsidade ideológica e nada podemos fazer a não ser encaminhar o Ministério Público para investigar. Uma vez constatada a falsidade ideológica, e aí sim constatada a transferência indireta, por exemplo, ou uma fraude no contrato social, aí sim nós podemos agir. Aí sim nós podemos caçar outorga, que é isso que a lei estabelece quando há transferência irregular ou quando há fraude no processo de outorga. No entanto, pode passar, por favor, algumas medidas nós podemos tomar ex ante, no processo de outorga. E eu queria destacar que essas medidas elas não são novas. São algo que nós estamos estudando desde janeiro deste ano, quando o ministro chegou lá e todos nós chegamos lá no Ministério, de forma a tornar o processo mais real. O que é um processo mais real? É um processo mais rápido, um processo que espelha a realidade. O que é que está sendo